Oi, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia de vocês na noite de hoje. Nós vamos falar especificamente hoje de como colocar o seu projeto no sistema, tá? Como eu não sei se a maioria de vocês já entrou no site ou não, eu vou, na verdade, fazer como se eu estivesse em casa, como se eu estivesse começando a fazer um projeto. Ó, sentei aqui, vou trabalhar, porque agora, hoje, eu quero escrever um projeto. Então, é mais ou menos por aí que eu pensei em conversar com vocês hoje, tá? Todos os anexos que eu estiver mostrando e todos os anexos necessários para inserir esses documentos, né, e esse projeto dentro do PROAC, eles vão estar no meu Drive, que depois eu vou disponibilizar para vocês dentro do grupo, vocês vão poder ter acesso, e vocês vão perceber que, embora cada um de vocês tenha um projeto, um tem de música, outro de teatro, outro de literatura, a base dos projetos é basicamente a mesma. Então, o que eu fiz? Eu peguei um projeto, tá, de literatura, podia ser de qualquer um, mas eu peguei um de literatura, de incentivo à leitura, aliás, e vou trazer como se eu estivesse começando a fazer esse projeto nesse momento. Tá? O Daniel está aqui do meu lado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar no chat, que ele me interrompe, se for o caso, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês se sintam à vontade para perguntar. Se por acaso ele considerar que dá para a gente ir até o fim, tá? Aí eu faço de uma vez, vou falando e vocês vão fazendo esses questionamentos e depois a gente bate um papo todo mundo, aí todo mundo abre o microfone, né? Por enquanto vamos deixar o microfone fechado, a não ser que tenha alguma intervenção que vocês acham que seria legal falar naquela hora. Pode chamar a atenção aí do Daniel, que ele é o meu homem hoje, né? Meu braço direito aqui, e do meu lado esquerdo é o braço direito contrário, e a gente tenta fazer da forma mais tranquila possível, tá bom? Em algumas lives, as pessoas permitem que os participantes se apresentem, mas eu acho que a gente vai demorar muito fazendo isso, e se eu tivesse aí do outro lado, o que eu mais queria é que essa pessoa que estivesse desse lado me desse o mais rápido possível todas as dicas necessárias para eu escrever o meu projeto, tá? Então, vamos começar. Vocês vão acompanhando, eles já estão vendo as imagens do meu laptop aqui? Então, beleza. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site, tá? Se você digitar PROAC Editais, já vai sair nesse site aqui, tá? E aí você vai perceber que tem todos os editais, inclusive o PROAC Direto e o PROAC Editais. Esse MS está suspenso esse ano, mas volta o ano que vem, tá? Então vamos pegar os editais, porque na verdade a base deles é mais ou menos parecida. Então eu vou pegar lá, tem o 27, eu não quero audiovisual, eu quero incentivo à leitura. Então eu vou entrar no incentivo à leitura. Clicou lá, ele entrou, tá? E aí eu vou falar, e aí eu vou dizer uma coisa que a minha orientadora dizia sempre: leia. Quando você abrir o edital, leia o que ele está escrito. Parece uma dica tão óbvia, que você vai escrever, você vai ler, mas a gente não lê prestando atenção. Então, até eu estava comentando, antes de começar, eu estava comentando com os meninos aqui, que eu sou uma pessoa do tipo sinestésico, tá? O que significa isso? Tem pessoas que aprendem ouvindo, tem gente que aprende lendo. Tem gente que aprende lendo, ouvindo e escrevendo, ou seja, participando daquela ação. Eu sou isso. Então, se eu não tiver com papel na mão, recortando, colando, anotando, delineando, pegando caneta marcadora de textos, eu não funciono. Tá? Então, eu vou colocar para vocês a minha experiência, que é de uma pessoa que precisa estar envolvida em todos esses aspectos. Então, o que eu faço? Primeiro, eu fui no edital. O edital está dizendo quem pode participar. Alguns editais são pessoa jurídica, que pode ser MEI, não tem problema nenhum, e alguns editais são pessoas físicas. Tá? O meu aqui vai ser pessoa física. Vai dar o valor para o projeto,
você vai escolher a modalidade que te interessa, que é o de incentivo, aqui, o módulo 1, atividades de incentivo à leitura e estudos e pesquisas culturais. Você vai escolher, é você que decide, ninguém pode decidir isso para você, tá? E aí você vai se inscrever. Mas antes disso, vamos lá para os parâmetros específicos, os parâmetros gerais e os anexos. Nossa, Magui, já me atrapalhei. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou até sair um pouquinho aqui, eu vou lá para o meu desktop e eu abro uma pasta, tá? Já faça isso de cara para você ir se organizando. Aí o que eu faço? Eu clico nos parâmetros e baixo no meu computador. E já vou colocando naquela pasta. Eu vou fazer eu vou deixar mais ou menos as bases para vocês, os documentos básicos, como o que é uma planilha, eu vou deixar tudo prontinho nesse Google Drive. Tá? Então, vocês vão poder ter acesso a não é uma base, mas a um documento básico, que você daí vai preencher com os seus projetos, tá vendo? Aqui, ele vai dar, o parâmetro específico, significa o seguinte, que você vai ter todas as explicações do que é o seu edital. Os parâmetros gerais, eles são os parâmetros para todos os projetos de um modo geral. Quem pode participar, quem não pode, como receber, como são as comissões. Então, ele dá o geral. Os parâmetros específicos, eles têm uma parte que eles são iguais em todos eles e uma parte que é específica. Tá? Então, por exemplo, tem uma coisa muito interessante nesses editais, no 37 ao 40, não. Mas no edital do número 1 ao 36, eles têm um negócio chamado indutor de inclusão com acréscimo na pontuação. O que significa isso? Tá dando para ver, né, Daniel? O que significa isso? Se você tirou 7 no seu projeto, mas você marcou lá, porque vai ter, eu vou mostrar depois o site, tá? Você marcou que você é negro ou pardo, você vai ter meio ponto a mais. Depois de tudo analisado, tá? Então, ao invés de 7, a comissão achou que o seu projeto valia 7. Você vai ter 7,5. Se você também escolher que o gênero, por exemplo, as mulheres também vão ter mais meio ponto. Pessoa com deficiência, mais meio ponto. Então, se você for uma mulher com deficiência e negra, você vai ter, somado aquele 7, 1,5 ponto. Tá? Isso é uma regra que eles fizeram. E no caso dos editais do número 1 ao 36, você vai ter prazo de execução, é de 12 meses. Nos outros, são 24 meses. Tá? Então, vocês percebem que aqui, conforme eu vou passando a tela, vai dando as informações sobre esse edital. Então, o que eu faço? Primeira coisa, já dou uma dica para vocês. Os parâmetros que vão te interessar, eles vão estar da página 1 até a página 6, às vezes 7. Aqui no meu caso, 6, 7, documentação de pessoa física, 8. Tá? Ó, até a página 8. Então, o que eu faço? Porque, como eu falei para vocês, eu preciso ter essa coisa em mãos, obviamente ajudada no computador depois. Então, eu vou e imprimo esse edital. Tá aqui impresso. Ah, mas você vai ficar lendo tudo isso? A primeira coisa que eu faço é ler o edital inteiro. Tá? Depois que eu leio, eu recorto as informações que me interessam. Tá? Então, quais são as informações importantes? Você tem que recortar qual é o edital que você está vendo, qual é o período, porque você pode se perder no período da inscrição. Já vi muito amigo meu perder porque não tinha se tocado, porque alguns editais são do dia... Esse, por exemplo, é do dia 8. Mas tem edital que é do dia 5, do dia 13. Tá? E aí eu vou colocando tudo o que eu acho pertinente e que vai me ajudar. Tá? O mais importante é esse aqui, a lista de documentação. Estou mostrando o caderno como uma professora de 1900 e bolinha, mas vocês não têm ideia de quanto a organização ajuda nessa hora. Então, eu vou lá para o item 6, para vocês verem aqui. Ó, item 6, documentos necessários para inscrição. Até aqui tudo bem? Alguém quis me interromper para alguma coisa? Daniel, está tudo tranquilo, tá? Não entendeu alguma coisa? Por favor, gente,
pede, tá? Porque às vezes fica claro para mim, mas não fica claro para vocês, tá? E entre o que eu falo e o que vocês entendem, quem foi meu aluno sabe que eu sempre falei isso, há uma dimensão, uma diferença enorme. Então, pode me interromper, que não tem problema nenhum, tá? Eu arranjo um jeito de falar aquilo de uma forma diferente. Essa parte é a parte delicada. Você já selecionou o edital que você quer, você já selecionou o módulo que você quer. Aí você vai para essa lista de documentos. Como ela está no meio, e esse arquivo é um arquivo PDF, eu já fiz um trabalho para poupar seu tempo. Eu já copiei, tá? Aqui eu colei, ok? Eu cortei, né, e colei. Mas eu já fiz um documento em Word e vou pôr lá no Google Drive e vou mandar para vocês via grupo de WhatsApp ou por e-mail, se alguém quiser também não tem problema nenhum. Então, essa lista para o edital 21 já vai estar lá. Item para vocês no Word. Por que eu falo que é interessante pôr no Word? Esses editais, eles têm um problema que é o seguinte. Quando você clica em enviar, depois a gente vai para o site, tá bom? Eu vou falar primeiro disso, depois a gente vai para o site e eu ensino você a entrar a fazer seu cadastro. Quando você clicar em enviar, ele não vai imprimir nada para você. Então, você não vai saber o que você pôs. Então, o que eu fiz? Eu li, tá? Aí eu vou lá, abrir minha pastinha e vou lá, ó, itens para o edital. Tudo isso que está aqui, que vocês estão vendo, todo mundo vê, né, a minha tela aqui, né, Daniel? Então, tudo que vocês estão vendo aqui, a base eu vou colocar no Google Drive. Ou é chata, né, ficar repetindo 500 vezes, né? Mas a gente velho é assim também, viu? Gente velho vai repetindo. Para ele mesmo não esquecer o que ele falou. Tá, aí eu vou abrir itens para o edital. E aqui já está uma base para você só escrever aquilo que você precisa. Só escrever, né? Essa é a parte pior da história. Mas aí eu tentei facilitar o máximo. É óbvio que cada um conhece o seu projeto e cada um vai escrever o seu projeto. Existem projetos aprovados que vocês também podem seguir, eu já fiz isso algumas vezes, tá? Então, nesse caso do edital 21, ele tem essas descrições. Opa, o que eu pus em vermelho? Esse em vermelho aqui, ó, era para o módulo de estudos e pesquisas culturais, mas nele não me interessa, eu não vou fazer estudo e pesquisa cultural. Então, eu coloquei em vermelho só para eu saber que aquilo não vai fazer parte do meu projeto. Magui, mas eu quero fazer música. Música vai ter isso? Música vai ter alguns outros itens que esse não, obviamente, mas a maior parte dos itens, expectativa de público, perfil do público, plano de divulgação, estratégia, cronograma de execução, orçamento detalhado, tudo isso você vai perceber a hora que você imprimir que vai ter muita coisa parecida. Então, o que você faz? Você vai nesse arquivinho que eu deixei para você e substitui o item que você precisa. Aí você não tem que colar aqui como a velha de 150 anos faz, tá? Então, os itens, eles são para todos, alguns, ok? Tá. Então, o que eu, Magui, faço, e isso é conselho não só meu, mas é conselho da maioria dos cursos que eu fiz. Antes de você ir para o site, porque a tendência da gente é ficar ansioso e ir para o site e ver como é que é, eu fiz isso também, tá? Eu entrei, vi como era, opa, fiquei tranquila, aí eu vim para a minha parte, porque agora você tem que botar a mão na massa. Então, você escreve o seu projeto e já deixa ele nesse arquivo. Por quê? Toda vez que eu vou escrever alguma coisa aqui, ó, tá? Qualquer coisa, tá? A hora que eu for colocar no site, você só vai dar copia e cola lá. Logicamente vai ter mais. Depois eu mostro, eu vou abrir um projeto já pronto para vocês verem a quantidade de páginas que acaba ficando. Mas isso facilita muito. Então, são os itens desse edital especificamente. Aí você vai ter um item que são os anexos. Tá ali, tá vendo? São obrigatórios e não obrigatório. O anexo 2 e 3, todos eles vão estar em Word, eles não estão, tá? Não sei se você percebeu que a hora que eu abri aqui, ó,
tinha lá, vamos ver se eu consigo voltar para o site, aqui, ó, os anexos. Anexos estão todos em PDF. Aqui, ó, anexo 1, que é a planilha orçamentária, o anexo 2, que é a declaração, a outra declaração, tudo isso eu já deixei no formato Word. Então vai ficar fácil para você, porque ele já está pronto, tá ok? Tudo separadinho também. Aqui você tem um arquivo com todos os anexos, inclusive os anexos que você nem precisa agora, tá? Isso é básico, a secretaria faz isso mesmo. Mas os anexos que você precisa vão estar lá nesse Google Drive. Até aqui, se você, como é que vocês estão se sentindo? Tá dentro? Tá legal? Posso continuar assim? Como é que tá aí, Daniel? Tá todo mundo acompanhando? Tudo bem até aqui? Tá, ninguém falou nada? Tá. Tá ok? Joia, tá? Ótimo. Então, eu vou colocar lá os anexos obrigatórios, quer dizer, sem isso você tá fora já, eles já tiram você da... Eles nem analisam o restante. Esses não obrigatórios, eles são... como o nome está dizendo, você não é obrigado a pôr. Mas todos os cursos que eu fiz, as lives que eu participei, para estudar sobre isso, lógico, eles dizem o seguinte, não é obrigatório, mas é muito interessante. Então, no item informações adicionais, eu até perguntei no grupo se vocês sabiam usar PowerPoint, porque eu me dou muito bem com PowerPoint. Algumas coisas eu faço no Word, porque é mais rápido, mas quando tem imagem, quando eu preciso colocar alguns documentos em sequência, o PowerPoint é o ideal. Então, eu posso também dar o PowerPoint básico, só para você inserir suas informações lá. Então, carta de anuência dos locais de realização. Vamos supor que você queira fazer show. Ó, quero fazer show em Araras, quero fazer show presencial, tá? Vamos supor que você, o ano que vem o governo liberou e o seu projeto prevê apresentações públicas, presenciais em praças. É muito interessante você ter a carta de anuência de, sei lá, de Araras, Conchal, Cosmópolis, das cidades que você, por causa do seu projeto, definiu que fosse assim. E é só entrar em contato com eles que eles passam a carta. Todas as cidades adoram receber projeto do PROAC, porque a prefeitura não precisa colocar um centavo. Então, ela tem um entretenimento, a Secretaria de Cultura mostra movimento, mostra que ela dá espaço para artistas, inclusive artistas de outros locais, e ela não gasta nada. No máximo, ela gasta uma divulgação, mas é um custo muito baixinho para a cidade. Então, todas as cidades adoram. Isso de uns 2, 3 anos para cá, nossa, deu um boom, porque realmente... aumentou o número de editais e pessoas participando. Então, se você tiver a carta de anuência, você pode colocar nessas informações adicionais, escrever o que você está colocando como informação adicional, quanto mais organizado você for, melhor. Pensa que aquele cara que está analisando o seu projeto, ele já leu, talvez seja o primeiro, mas talvez seja o projeto de número 158. Ele já leu outros, ele está... cansado, ele é humano, ele está cansado, eles têm um prazo para ler também. Se não me engano, cada analista é responsável pela leitura de 500 projetos no mês. Obviamente, não no mesmo edital. Então, às vezes, ele pega alguns num edital 21, outro 23. Um dia eu vou saber como é que funciona esse por trás das câmeras, aí eu venho e conto, mas, por enquanto, eu só sei o que eu só sei os que eu ouço falar, né? Musiquinha, né? Então, eu estou passando para vocês a experiência do que eu ouvi. Então, o que eles dizem é o seguinte, seja muito claro, não enrola, porque eles não vão olhar o peso do seu projeto, eles vão olhar a fluência, a coerência, tanto que deixa eu ver aqui qual é a tela que tem, é a tela de projeto, não é de anexo. Vamos pegar nos parâmetros específicos aqui, na página 8. Aqui, ó, os critérios de análise. Então, eles vão dar 10 pontos para relevância artística. É um projeto legal, é diferente, ele envolve leitura dramática de não sei o que nunca ninguém fez. Então, você que vai saber se aquele projeto seu é relevante ou não. Tanto que tem uma parte, nesse 21 que eu estou escrevendo, ele tem lá o item B, relevância, descrever o impacto e o diferencial do projeto.
tá? Potencial de impacto cultural, se aquilo causou uma transformação, mesmo que seja entretenimento, e a gente tem que lembrar que as pessoas estão sem entretenimento há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, nós estamos em junho já. Desde março as pessoas não têm entretenimento ao vivo, elas têm entretenimento virtual. Mas então deve-se, prevê-se a vacinação de toda a população, agora pelo menos com a primeira dose, até setembro, e até o final do ano vai ter vacina para toda a população, prevê-se que em 2022 existam espaços para apresentações presenciais. Então, e isso vai ser um grande diferencial, porque eu acredito que as pessoas vão querer participar disso, porque elas ficaram de fora desse contato com o artista, com as exposições, com os livros, né, a parte física mesmo, tá? Uma coisa muito importante é a qualificação dos artistas e técnicos. Então, se você não adianta ter um projeto super bacana, mas se você não tem uma pessoa habilitada para ser o elaborador do seu projeto, bom, elaborador aqui não entra, nesse PROAC edital não pode ter labor, mas como coordenador do seu projeto, então eles vão analisar se aquele currículo daquela pessoa é compatível com aquilo que ela está se propondo. Vai que você propõe um musical com 25 bailarinos, mas você não tem experiência para isso. Então, se você não tem experiência, vai lá para o iniciante. Você é a melhor pessoa do mundo para falar como é que é o seu projeto e qual a relevância e quem são as pessoas ali. Outra coisa muito importante é a compatibilidade orçamentária e adequação do cronograma. Eu vou explicar para vocês também no Drive. Eu vou te dar uma planilha para você inserir, uma planilha de Excel. Você vai inserir os valores. E existe um patamar, eu acompanho mais ou menos esse patamar, e esse documento na Secretaria de Cultura, tá? No proac.sp ou no cultura.sp.gov.br, vai ter lá, que é a Secretaria de Cultura, tem lá parâmetros de mão de obra, parâmetros de serviços. Só que parou em 2012. Tá? Então, mesmo assim, os parâmetros da capital, eles são muito mais, mesmo os de 2012, tá? Eles são mais altos do que a gente pratica no interior. Tá? Então, você pode usar aquilo como base para ele saber que você, eu vou ter uma função de carregador, tá? De hold, e vou pagar R$ 2.500. Ele sabe que o valor do hold não é aquele. Então, você tem que fazer uma planilha de custos que seja adequada. E essa planilha de custos, depois eu vou mostrar para vocês, ela tem alguns limites. E aí eu tenho já está indexada lá para vocês no Excel, de modo que você não ultrapasse o número mais ou menos considerado como parâmetro, tá? Patamar. Então, isso aqui tudo você tem de 0 a 10 pontos, como eu falei nesses itens, e daí acrescido meio ou 1,5 ponto, caso você se autodeclare naquelas etnias que eu falei para você. Tá. Bom, você já leu, você já baixou o seu edital, agora você tá tudo lá pronto no seu computador, então vamos lá para um exemplo do que de coisas a serem colocadas, tá? Aqui, anexo, vamos para a planilha de custo? Porque eu normalmente começo a minha pela planilha de custo, tá? Eu tenho uma ideia, aí eu falo, nossa, essa ideia é legal, mas será que eu vou conseguir pagar isso? Nossa, não sei, vamos pôr na planilha. A minha planilha é baseada na planilha do PROAC ICMS, que eu trabalho com isso há muitos anos e que esse ano está suspenso, tá? Então, você coloca o nome do seu projeto aqui, você coloca o nome que você quiser, projeto de pintura, de não sei o que lá, produção de livro, qualquer outra coisa. E aí você vai colocando aquilo que você acha que é legal. Esse projeto, ele entrou num edital que era de R$ 50.000. Então, eu não posso colocar
menos que 50, se você é desclassificado, mas se o seu projeto não custa só 50, ele custa 55, você vai fazer a sua planilha custando 55 e você vai justificar porque, da onde que você vai ter esses 5 mil. Ah, vai ser de ingresso, venda do livro, venda de camiseta, ou meu vizinho vai doar, não sei, você vai ter que explicar de onde vem. Aqui é uma base, você vai colocar o item que você quiser. Ah, vamos colocar aqui, vamos colocar produtor. Ah, não, prensagem do livro. Ah, eu não quero 1.500, eu só quero 1.000. Então, você vai lá, muda 1.000 livros. Eu fiz um orçamento com a gráfica e o meu livro ficou R$8. Tá? Se você perceber, ele já muda automaticamente aqui para você. Tá? Só que essa base de cálculo, se você apagar, ela vai sumir também. Tá? Então, toma cuidado para nunca digitar nada aqui em cima. Ok? Aí você terminou? Alguma coisa aí, Daniel? Não? Tranquilo? Tá, se você perceber, ficou mais caro do que 50 mil. Mas como o objetivo nosso não é que essa planilha fique em 50 mil, vamos fazer certo, vamos voltar aqui. Ó, beleza, ela deu 50 mil. Aí, você vai ver que do lado eu coloquei valores de referência. O item mídia, que você tem que colocar, divulgação, mídia, esse valor total, que é o total 3, ele não pode passar de 20% do seu projeto. Então, você pode colocar o item que você quiser. Você pode colocar, no meu caso, eu coloquei como divulgador digital, mas você pode colocar um assessor de imprensa. Pode pôr, você aumenta os itens que você quiser aqui, tá? E aí, só obedeça o item da somatória, porque automaticamente, esse 6 mil que está aqui, ó, aqui do item mídia, ele vai para cá. E aí ele vai me dar, ó, você está só com 12%, não chegou nos 20%. Custos administrativos, a mesma coisa, ó, tá? Deu 6,4% e o limite é 15%. E esse limite é um limite que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, mas é o limite que eles trabalham, tá? É o limite que se trabalha, tudo bem? E coordenador geral é um item que não pode passar, no caso eu pus produtor, pode ser coordenador ou produtor, é um item que normalmente não passa de 20% também, porque você também não pode comprometer a execução do seu projeto, porque você quer, eu quero ganhar 45 mil reais, aí você tem 5 mil para realizar o seu projeto. Acredita, gente, tem gente que faz isso, tá? Mas não é aprovado, ok? Então, faça tudo para o seu projeto, a planilha de custos vir dentro da realidade. E eu coloquei aqui o valor do edital. Vamos supor que eu fui no edital e esse edital era de 100 mil. Ó, tá vendo? Falta 50 mil para preencher a minha planilha. Por isso que eu acho que ficou fácil. Tá? No meu aqui era 50 mil. Então, não falta nada. Eu atingi o valor da minha planilha e ficou zero. Tá bom? Bom, deu? Ah, legal. Então, eu vou conseguir fazer o que eu quero desse projeto? Vai dar para eu entrar nesse edital de 50 mil? Beleza. Agora, vamos ver os documentos que ele precisa. Eu não preciso salvar aqui, porque não está interessando. Isso daqui eu criei para mim. E eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? O que seria isso? Anexos. Então, eu vou colocar depois, não terminei de organizar, mas teoricamente, eu vou colocar todos os anexos que eu preciso ali, e para ficar mais fácil, para não ficar muito poluído, tá? Documentos a serem anexados no sistema. O que é isso? Tudo que você escrever extra, planilha de custos, ficha técnica, currículo não é elaborador, perdão, do proponente, currículo das pessoas que vão trabalhar aí junto, tudo isso você vai ter que fazer em PDF. Então, você vai ter um lugar, eu acho mais fácil, tudo que eu tenho, ó, o meu currículo, por exemplo, vamos supor que eu vou ser proponente, eu vou abrir aqui, o meu está em PDF, ele já está pronto, tá? Então, esse é o meu currículo. Ah, ótimo, está em PDF? Tá. Eu vou precisar subir esse currículo no site, dentro do site, então eu vou lá e ponho documentos a serem anexados no site e já vão estar todos prontos em PDF. Alguma pergunta? O Dudu perguntou se no projeto uma pessoa pode fazer mais de uma função. Pode. Teoricamente,
até 2 funções, desde que elas sejam diferentes. Por exemplo, no caso um professor, vamos supor que você tivesse um professor que fosse professor de violino e viola. Pode realizar as 2 funções, não tem problema nenhum. Ah, mas eu tenho uma pessoa que vai ser o produtor e ele vai ser o iluminador. Pode também, não tem problema. Teoricamente, você pode fazer até todas as funções, porque tem edital que é para uma pessoa só. É o edital 40, que acho que é para pessoas, né? Tem edital que é só você vai receber aquele valor e você vai preparar uma aula. Você não precisa contratar ninguém. Se você quiser, você põe na sua ficha técnica. Mas tem edital que é só para uma pessoa. Mas a maioria você vai ter várias funções, mas é adequado que seja, pelo menos nominalmente, que sejam 2 pessoas ali dentro da tua ficha técnica. Mais alguma coisa aí? Não? Então, aí você vai ter a ficha técnica dos participantes, que eu já coloquei até em PowerPoint aqui, ok? O meu projeto chama O Coelho Diferente, mas você pode colocar qualquer coisa aqui. Aventuras, ó, tá vendo? Você pode escrever aqui no meio. É a base só que eu coloquei para você. Nesse caso da ficha técnica, é obrigatório você colocar o nome da pessoa que vai trabalhar, função e CPF. Magui, mas eu não sei se todo mundo... eu não tenho o nome de todo mundo. Não tem problema. Eu tenho um monte de função aqui que eu também não tenho o nome da pessoa que vai trabalhar. Mas é interessante você mostrar para eles que o seu projeto está organizado. Você já tem o coordenador, você já tem o escritor, você já tem a produtora, você já sabe quem vai ser o seu web designer, design gráfico, quem vai coordenar a parte administrativa. Quanto mais pessoas você tiver para mostrar, melhor. Não precisa colocar 150 pessoas, mas um corpo. Tá? O meu projeto aqui é pequeno, ele não vai precisar de muito mais disso. Tá? Então, essa é a ficha técnica. Depois, então, aqui eu vou lá em arquivo, salvar como, no caso eu coloquei os meus arquivos aqui, eu vou lá, documentos a serem anexados, aí eu já terminei isso já, põe em PDF e salvo ali dentro. Você está vendo como vai ficando organizadinho para você? A Érica perguntou se é só para CNPJ ou PROAC, acho que ela não estava. Não. Os PROACs, você tem CNPJ. Esse, por exemplo, que eu estou falando com vocês, que é do livro, é para pessoa física. Então, vai ser pessoa física, pessoa jurídica, e no pessoa jurídica você pode encaixar, eles aceitam o MEI também. Tá? A diferença, Érica, é o valor. Então, nesse meu caso, pessoa física é 50 mil. Eu vou chutar, eu não lembro o outro módulo, tá? 75 mil, às vezes 150, às vezes 250, porque quando você faz para uma pessoa jurídica, isso significa que aquela empresa, ela já fez outras coisas, então ela precisa de mais verba do que você, que é uma pessoa física. Tá? Entre aspas, sozinha, não é isso, mas na prática é assim que funciona. Tá, fiz a ficha técnica, nem vou salvar. Agora, eu preciso de um breve currículo dos participantes. Aqui eu pus no Word, porque eu não sabia da habilidade de cada um, mas eu faço tudo no PowerPoint, tá? Porque daí fica uma página cada um. Detalhe, no breve currículo, eles já falam no edital, até 20 linhas. Então, no meu caso, eu espremi um monte de coisa, não pus foto, não pus nada, tá? Então, você faz o currículo naquelas 20 linhas, no máximo, tá? O seu currículo como proponente, esse não. Esse você capricha. Esse, se você tiver certificado de alguma coisa, você põe. Se você tiver foto, eu sou músico e vou apresentar para gravação de disco. Bota lá os shows que você fez. Você deve ter foto de locais que você já tocou. A história de cada um é única. E vou repetir, só você sabe a importância que você tem. Só você sabe a construção da sua história. Até tem uma história interessante que tem um menino do Pé de Moleque
que ele trabalha com a gente que ele trabalha comigo como meu assessor. Ai, Magui, eu nunca fiz nada, eu não tenho currículo. Eu falei, Leandro, como você não tem currículo? Você é músico desde que você tinha 12 anos, aí da flauta, do coral você passou para a flauta, da flauta você foi para o violino, do violino você foi para a flauta transversal, você sempre foi auxiliar do maestro. Aí ele falou, nossa, olhando assim, até que eu fiz bastante coisa. Você só vai saber o tanto de coisa que você fez e valorizar aquilo que você fez quando você colocar no papel. Aí é interessante, ó, de tal ano a tal ano você fez já isso. E depois, mais lá para frente, não hoje, obviamente, né? Mas a gente vai estar em contato no grupo e eu vou fazer mais uma só com vocês que foram inscritos hoje para tirar dúvida. Então, você pega lá, você baixou o seu edital, você tem alguma dúvida? Bota lá no grupo. De repente, a sua dúvida é a mesma que outros têm e eu tento, eu vou tentar fazer essa live provavelmente na semana que vem, porque senão vai ficar muito em cima para você escrever seu projeto. Tá? Eu vou tentar tirar a dúvida o máximo que eu puder, né, dentro do grupo, mandar para vocês alguma documentação que falte e que eu eventualmente tenha que pensar, porque nos meus editais eu não entrei em contato com aquela documentação, sei lá o que você pode precisar dentro do seu, eu me comprometo a ajudar, tá bom? Oi. Adendo que eu acho que é interessante falar, quando a CNPJ, por exemplo, né, no caso do nosso projeto, por exemplo, Exploradores de História, o proponente era o nosso espaço, o núcleo, então o currículo é do... Ah, sim, importantíssimo. Se você tem uma MEI, no caso do que o Daniel está me colocando, muito, muito bem lembrado. Ele tem uma MEI, é uma pessoa, tá? Só que com o CPF dela na frente, ela vira um MEI, ganha um CNPJ, mas é o nome fantasia do núcleo. Então, ele não pode colocar o currículo dele, Daniel, como ator, como diretor do teatro. Até pode dentro do projeto. Mas como currículo do proponente, o proponente era as atividades que aconteciam no núcleo. Bem, bem lembrado. Tá bom? O Murilo perguntou assim, ó, eu consigo investir em equipamentos para usar em projetos futuros? Sim, consegue. E aí, dentro do edital, você vai ver projeto, em caso de compra de equipamento de qualquer natureza, deverá ser expressamente justificado o motivo da compra e o destino do equipamento. Então, você colocou lá na sua... depois a gente conversa particular, se for o caso, Murilo, não tem problema nenhum, posso fazer isso para você. Você coloca lá, compra de amplificador de som, tá? Aí você vai dizer especificamente, ó, daí na descrição lá tem um item para isso. Ó, você vai comprar um amplificador de som marca tal, não sei o que, né, que custa em média tanto. Para onde vai esse equipamento depois? Ó, vai ficar para mim, para que eu invista na minha carreira musical. Eles querem muito isso, eles querem, com esses editais, por isso que eu gosto, eu sou muito fã, embora seja muito difícil de ser aprovado, os editais, tanto do direto como esses editais de participação, tanto como o PROAC e ICMS, eles são feitos, pelo menos no estado de São Paulo, no resto do país eu não conheço, tá? Participei só de um no estado de Minas Gerais, mas era bem diferente, a gente está dando de... Vocês não têm ideia de milhões a zero em termos de paciência. Você não tem noção de que você liga. Agora não, porque não é presencial, mas nem o telefone eles estão atendendo, é tudo por e-mail. Mas a paciência, a educação, porque eles recebem às vezes a mesma pergunta mais de 200 vezes. Eles sempre respondem muito prontamente, muito pacientemente. Então a organização disso é muito interessante. Então, e eles querem que você cresça. É para isso que eles estão investindo. Eles querem que você se profissionalize cada vez mais. Tá? Porque chega de ser um músico que alguém chega para você e pergunta, você não trabalha? Como se músico ou produtor não trabalhasse. Né? Isso não é trabalho. Você chega lá 1h30, no mínimo, antes da sua apresentação, isso se você estiver tocando num bar aqui em Araras. Se você estiver tocando num bar, não desmerecendo todo mundo que trabalha com as outras atividades, tá? Mas esse preparo, ninguém vê. O tanto de hora que você estuda para ser um bom músico, para ser um bom escritor, para ser um bom bailarino, para ser um bom iluminador. Aí você chega 1h30. Se você for um show fora que tem que montar palco, você chega 10 horas antes.
Aí a gente pergunta, você não trabalha? Não, só estou cantando. É muito para a cabeça, né? Então, profissionalize-se, valorize aquilo que você é, tá? Porque quanto mais você se valorizar, mais as outras pessoas vão te valorizar também. Bom, breve currículo. Alguma dúvida ainda quanto ao currículo? A Shirley falou assim, ó, no caso de produção de um livro, eu posso fazer um projeto com um só participante, como pessoa física? Um só participante? Na verdade, você vai ter, ó, eu até vou mandar, eu mando esse mesmo, eh, não é cronograma, esse mesmo orçamento para você, o Chile, para você ter uma noção. Você precisa de alguém que faça o layout do seu disco, do seu livro. Você precisa. A escritora pode receber a gráfica que vai imprimir. Ah, não vou fazer livro físico, vou fazer digital. Tudo bem, você vai ter que ter um web designer. Então é muito difícil você ter uma equipe que faça, você sozinha fazer tudo. Eu não sei te dizer o que eles vão considerar. Como eu nunca estive do lado de quem analisa, eu sou formada em gestão cultural, recebi meu diploma recentemente, mas no meu curso de gestão não existia um módulo analisando projetos culturais. Tá? Eu, obviamente, passei o curso inteiro aprendendo a analisar os meus projetos e a escrever projetos melhores, mas não a ver com os olhos de um analista. Então, eu não sei como é que ele vai considerar se você, teoricamente, tudo pode, tá? Desde que você justifique. Mas é mais interessante você ter mais gente trabalhando, porque mostra que você não está no fundo do quintal. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, se você é capaz de fazer todas essas funções. O que eu já ouvi falar é que o fato de se um projeto ele pulveriza essa verba para mais profissionais da área, Ele é mais valorizado, tem mais chance, tem mais nota, tá? Isso sim. Mas a gente não. Ah, onde está isso no edital? Você não vai ver escrito em lugar nenhum. Mas seria interessante você ter outras pessoas trabalhando para você. E tem muita gente boa. Eu posso indicar para você também, eu não sei qual cidade você está falando, mas tem muita gente boa aqui em Araras. O Daniel conhece a torcida do Corinthians inteira, de gente. ela falou mais uma coisa, ó, ela é de Barra Bonita. Tá. Mas nesse caso, eu terei uma editora que fará todos os serviços editoriais. Então, devo colocar a editora como participante? Sim, com certeza sim. Depois você me explica melhor o teu problema, que daí eu tento resolver. Se eu não souber resolver, particularmente o seu, porque são 40 editais, eu também não conheço as nuances, eu conheço daqueles que eu fiz, né, dos que eu escrevi. Então, isso eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Mas se eu não souber, eu sei para quem perguntar, tá? Posso continuar aqui? Meu mestre, posso continuar? Tá. Aí você vai ter os itens, especificamente os. É claro que eu fechei, né? Vamos lá. Aí tem termo de aceite, que são outros termos que, por exemplo, no meu caso, eu vou produzir uma quantidade X de livros e quero doar para algumas instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Não é obrigatório, mas você já pensou se eu falo, ó, eu estou doando livros lá para Boldrini, lá em Campinas? Poxa, ela já pensou em tudo, ela já se antecipou. É um trabalho, é um trabalho trabalhoso. Então, fazer esse trabalho dá trabalho, mas quanto mais informações você tiver para ele, que diga assim, olha, o outro não colocou, você tem um projeto ótimo, seu projeto tirou 8 e o projeto do Daniel tirou 8, mas eu coloquei os termos de doação, de aceite de doação, os termos de parceria, o Daniel não fez isso. Então o meu projeto está na frente do dele. Às vezes por 0,1, às vezes por 0,15, tá? E aí a gente não sabe até onde isso vai, mas quanto mais informações você tiver, melhor. Os anexos todos vão para você, tá? Eu nem vou falar muito mais dos anexos, porque assim, o anexo 1 é a planilha de custo. O anexo 2 é sobre os direitos de obra.
Tá? No caso, por exemplo, desse meu livro, era a própria escritora. Então, só vou dar esse exemplo. Ó, declaração negativa de opção de sistema de cessão de direitos autorais. Se você está fazendo um disco e de música já conhecida, você vai ter que buscar esse direito. Mas aí, como é muito específico, eu não vou falar para todo mundo junto. Aí, no grupo, vocês me mandam essas perguntas mais especificamente, tá? A Shirley perguntou, o projeto pode gerar lucros para o executor? Lucro de venda, será? O projeto não tem, eu não entendo o lucro. O executor, por exemplo, o produtor executivo, ele vai ter um salário para isso. Então, isso já é se é isso que você está considerando como lucro, não... Pode, mas eu fiz exatamente essa pergunta hoje, porque no meu caso, eu nunca faço projetos, e o Daniel já teve dos dois lados da moeda comigo. Ele já foi ator em projetos meus, que aliás ele é maravilhoso, eu sou apaixonada pelo trabalho infantil dele. E ele já trabalhou, e quando ele trabalhava como diretor do teatro, ele teve essa oportunidade também, de me ver executando os projetos. Todos os meus projetos, a entrada é gratuita. Eles são feitos, na maior parte das vezes, em praças, para dar maior acessibilidade possível. Os livros, eles não são vendidos, mas eles são vendidos por terceiros. O que é isso, Magui? Eu vou fazer 1000 livros, como eu fiz de um projeto de livro infantil, que era de poemas para cachorros, é muito bonitinho, mas é feito para criança, tá? Eu doei, dos 1000 livros que a gente produziu, 1.200, aliás, 400 foram doados diretamente para uma instituição chamada ATEAC, que trabalha com cães terapeutas. Então, é uma ONG, eles não têm verba de lugar nenhum. O pessoal que trabalha lá é voluntário, e eles são voluntários, eles pegam os animais especialmente treinados, tá? Não é qualquer cachorro, não é qualquer gato, e eles vão para hospitais, para centros de tratamento intensivo, asilos, tudo que eles acham que o cachorro possa ajudar. E aí, esses livros foram entregues para eles, e eles venderam a R$10, quer dizer, era um valor bem simbólico. Não dá para você pegar um livro e vender a R$150. Eu acho que não vai cair bem. Mas eu também posso ver a sua obra e te dar uma ideia. Mas não é proibido vender. Tá? Você pode vender sim, desde que por exemplo, ingresso é sempre valor popular, livro tem que ser valor popular, porque eles contam duas coisas. Não está escrito direto aqui no edital. Mas no PROAC ICMS, 2 itens, na Lei Rouanet também, 2 itens fundamentais. Democratização de acesso e acessibilidade. Você tem que pôr até, quando você estiver descrevendo o seu projeto, você descreva que aquele lugar que você escolheu tem rampa, tem saída de incêndio, porque isso mostra que você conhece o lugar e que esse lugar atende a pessoas com necessidades especiais. Tá? Com o meio ambiente, lixo, como é que você vai... Na Lei Rouanet, ele é item por item. O que você vai fazer com resíduos, como vai ser o impacto ambiental. É legal pôr, é interessante pôr. Tudo é ponto, tá? E o item 4, que é o termo de compromisso de participação. Aqui tem um modelo básico, tá? Aqui tem um nome de projeto, que eu pus um meu, mas você vai pôr o seu, e aqui como professora ou como escritora, e assim por diante. E aí todos os seus termos têm que estar juntos. Então você tem 7 pessoas trabalhando com você, por isso que eu falei do PowerPoint. Você coloca o primeiro na primeira folha, depois a participação do segundo, do terceiro. Deixa eu mostrar o modelo pronto, não sei se eu estou sendo chata, vocês me falam, não, eu sou maravilhosa. Enquanto você vai abrindo aí, Magui, eu vou ler mais uma pergunta, tá? Todas as pessoas que serão remuneradas da ficha técnica precisam emitir nota fiscal para comprovação de pagamento? Precisa emitir RPA caso não tenha CNPJ? Se sim, pode explicar como funciona a geração? Seria muito interessante que você tivesse no seu... como parceiro, pessoas... Eu não estou olhando para a tela porque eu estou abrindo aqui, tá, o edital para mostrar para vocês. Modalidade incentivo à leitura. Ok. O ideal é que você
pague através de CNPJ. Porque não é para o projeto esse custo, é para quem vai estar recebendo. Em alguns casos, quando você faz por uma RPA, que eu esqueci, RPA, não lembro exatamente o que significam as siglas, mas é quando a pessoa é autônoma, tá? É uma guia, o A é de autônomo, você não tem MEI, você não tem nada, e você emite uma guia para receber aquilo de uma pessoa jurídica, ou de uma pessoa física, no caso, o proponente aqui, tá? Dependendo de onde você se encaixar, vai... Recibo de pagamento autônomo, tá? Então, é um recibinho, não é uma nota. Então, ali vai incidir INSS, ICMS não, ISS, e tem mais um outro que eu não estou me lembrando agora, que eu posso passar para você, mas é fácil você procurar, ou com contador, isso é muito importante, num projeto você ter alguém que você possa contar como seu contador, mesmo que ele vá ter um valor simbólico, no aperto, você sabe para quem procurar, exatamente para te resolver essas questões. O ideal é você ter alguém com o CNPJ. Ah, mas eu tenho o iluminador e esse iluminador não tem CNPJ. Tá, então o correto é isso. Não é o que acontece na prática. Mas o correto é o iluminador, a Patrícia aí que está junto com a gente é a iluminadora. Ela não tem nem MEI, nem CNPJ. Mas o Daniel tem uma empresa. Ele pode contratar a Patrícia e pagar o meu projeto através do CNPJ dele, tá? E ele vai ter um custo, e daí é um acerto entre ele e ela. Você vai pagar R$1.000 para a iluminação, você vai pagar para o Daniel e o Daniel vai pagar aquele intermediário. Esse é o jeito mais fácil de fazer. O RPA dá mais trabalho e eu já tentei fazer isso, a gente desistiu, porque uma escritora, inclusive, não tinha CNPJ, não tinha MEI, não tinha nada, e ela falou, eu vou emitir uma RPA. É praticamente 30% do valor. Então, se você vai ganhar R$1.000 naquela função, vai ser descontado para você por volta de 30%, porque 20% é para INSS, 11%, não sei o quê. Parte é o projeto que paga, parte é parte é o tomador, parte é quem está prestando o serviço. Então, o melhor seria você procurar pessoas para poderem dar nota para você. E uma informação importante que eu vi esses dias sobre isso é que um dos objetivos do PROAC é a profissionalização. Exatamente. Então, abra a sua MEI. Exatamente. Abra a sua MEI. Abra a sua MEI. Ah, mas eu sou só escritora. Coloca lá. É o principal. O escritor. Tá. Aí você coloca lá corretor, produtor de teatro, porque você pode colocar nas categorias de primeira atividade secundária. Tá? Então é interessante. Aí você vai poder dar nota fiscal para você. Você se profissionaliza. Esse é o objetivo dele, que mais pessoas tenham MEI, mais pessoas. E a MEI até 81 mil, acho que subiu esse ano, mas até 81, né? Você não paga imposto sobre a nota que você emite. Você talvez pague imposto, imposto de renda. Aí é o contador, aí eu não vou saber te explicar também. Tá? Você tem que declarar, por exemplo, uma MEI, eu emiti R$70.000 em nota, mas eu não fiz aquele trabalho sozinho. Eu fiz com o Daniel e com a Patrícia, então eu vou emitir que eu paguei para eles. Então, para você também, você tem que estar atento a isso, por isso que um contador é importante. Mais alguma coisa aqui? Ele complementou. Eu tenho, no caso, porém alguns músicos integrantes e outros artistas não. Então seria interessante achar alguém para intermediar, para eles poderem receber, porque a RPA é muito ruim para o artista, tá? Ou incentivá-los a abrirem e-mail. E a vantagem para quem é músico é o seguinte: quando você paga a taxa mensal, que é 61, 63, eu não me lembro de cor agora, por volta disso. Isso já conta como tempo de serviço para você. E você está inscrito no INSS. Não é nada? Não é nada se você quebrou o dedo tocando. Você tem direito ao auxílio-desemprego porque você está na MEI e você está exercendo sua profissão.
Você consegue, você está coberto, protegido. É pouquinho que você paga, não dá para pensar numa aposentadoria decente com isso daí, mas já é alguma coisa. É uma segurança. Tá? Então seria interessante. Ó, o Murilo perguntou, pode fazer algo social para a comunidade? Por exemplo, pedir 1 quilo de alimento para entrar e distribuir os alimentos para... Nossa, isso é muito legal. Eu já fiz muito em show meu, Murilo, é muito legal essa. E você escreva no projeto que o ingresso será 1 quilo, 2 quilos, quanto você achar. Não pode ser 5, 10 quilos, que daí assusta, embora o preço não seja tão caro. Hoje o arroz está caro, né? Mas você põe lá 1 quilo de macarrão, sei lá, 3, 4 reais. Não é muito, mas se você pôr 10 quilos ou 5 quilos, mesmo que seja 10, 15 reais, assusta quem vai, tá? Se coloque no lugar dessa pessoa. Então, coloca 2 quilos de alimento, né? Você nem me perguntou isso, eu já estou falando, né? Mas coloca no escopo do seu projeto, que vai ter um item, descreva o seu projeto, descreva as ações que você vai fazer. E aí você coloca. Para quem você vai doar? Já coloca a instituição que você pretende doar, ou para o fundo social do seu município, e vá lá e fale com a assistente social. Você não me dá uma carta de intenção de parceria que você aceita os alimentos que eu for doar com esse meu show? Tá? Isso é interessante. Eles falam, é aquilo que a gente estava conversando aquele dia, né? O que esse projeto vai deixar de legado Exatamente, exatamente, exatamente. São as ações e morrer ali. Entendeu? Por isso que é interessante quando você faz workshops, mas todo mundo que é músico faz o show e faz workshop. Então você realmente tem que pensar em outras ações para aquela comunidade. Eu queria falar sobre uma coisa aqui da ficha, não é o orçamento. Cadê aqui o cronograma? Esse do incentivo à leitura eu não fiz o cronograma ainda. Vamos voltar aqui, vou mostrar um outro aqui. Esse aqui é meu projeto. Está aqui. Onde que está? Olha aqui, eu vou mostrar o cronograma. Depois eu posso passar um link para vocês também. Isso já está em PDF. Está aqui, ó. Eu tenho um programa que é gratuito, que é no Simpla. Eles têm várias coisas, tá? Até venda de ingresso, é muito legal. E eu baixei, tá? É uma planilha de Excel em que você vai colocando o que você vai fazer, se está na pré-produção, o que for, e aí você coloca o responsável, olha aí, da sua ficha técnica. Se você não tivesse, fala assim, ainda não definido. E aí você mostra a data de início e a data de fim, e eles vão dizer quantos dias. Isso mostra uma organização muito legal. Você pode fazer de outra forma, que é descrevendo. Nesse caso, como era um complemento de ICMS, eu achei importante descrever o que eu ia fazer com aquela verba especificamente vinda para o PROAC ICMS, tá? Então você pode, no seu cronograma, você pode colocar mês de julho, vai acontecer isso durante uma semana, a preparação é ensaio vocal, eu vou fazer a correção do meu livro, eu vou redigir o texto. Aí é você que vai dizer quais são as divisões para esse teu projeto. Mas o cronograma é muito importante. E tem outro que eles falam aqui, no caso de livro, apresentação, descrição do seu programa de atividades. O que é o cronograma? O cronograma é a descrição das suas atividades, o que você vai fazer. Eu vou produzir um livro, então da semana 1 à semana tal, eu vou mostrar isso para o cara que vai fazer a ilustração. Você vai contar o que você vai fazer. Tá? Eu vou entrar em contato com as cidades para firmar a parceria, para realmente dar um ok daquela... Você vai dizer o que você vai fazer, vai contar. Aí você vai colocar aquilo que você contou, você vai colocar no cronograma, que é o que você contou temporalmente. Uma semana, 2 semanas, 2 dias, porque daí eles vão ter ideia de quanto tempo você vai demorar para fazer o projeto, porque até no sistema você precisa colocar início e término. Tá? Eu acho que de documentação deve estar cansativo. E eu vou passar para mostrar para vocês o site, tá? Só para vocês terem uma ideia.
de como se faz, tá? Você vai o sistema, você chegou aqui no site que é da cultura, tá? Para se cadastrar, eu demorei milhões, talvez esteja um outro, mas como eu entrei logo no começo e o site estava muito travado, o único local que eu consegui trabalhar legal foi aqui no PROAC direto em sistema de inscrição. Você vai lá e clica, vai abrir essa tela. No meu caso, eu já tenho uma pessoa aqui, vamos sair desse perfil, que é o Thiago, e aí você vai colocar o seu e-mail e uma senha. E quando você clicar, ele já vai entrar nessa plataforma. É muito simples. Só depois você vai inserir. Olha a vantagem que eles criaram. Está muito bonitinho separado aqui. Você vai, edital é do número 1 ao 36. Se você clicar aqui, ele já vai direto em todos os editais. Aqui é muito louco, começa por 5, depois vai por 1. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Tá? A gente não tem que entender essas coisas também, que é o jeito da... Tá vendo? Estão todos aqui. E aqui você já vai saber, ó, circo, produção e manutenção lona, não tem pessoa física. Então, já aqui no sistema, você já vai saber se tem pessoa física e jurídica. Aqui, ó. Esse produção, grupo de artistas individuais, tem os dois. Tá? Aí, o Thiago... vamos para o PROAC direto. O PROAC direto foi uma saída... muito legal, eu me surpreendi, eu estava, no começo eu era uma das centenas de pessoas muito preocupadas, porque eu venho fazendo PROAC e ICMS há quase 10 anos, então ficar sem o PROAC e ICMS realmente foi preocupante. E aí eles abriram, ó, tá vendo? Fomento direto a projetos que já tinham ICMS, então o do 1, o do 37, 38, 39 e 40 é uma outra linha, tá? E, no caso, eu vou cadastrar o projeto do Thiago. Opa, o projeto do Thiago já está pronto, tá? Então, aqui eu vou abrir o deles pronto, que é de música, tá ok? Que é do edital 37, não é o que nós estamos discutindo, tá? Mas é quase igual, tá bom? Para não dizer igual, ele é quase igual. A verba dele é um pouco diferente, ele é uma pessoa física, ele está no nome do Thiago mesmo. Aí eu vou em modalidade, eu escolho a modalidade que eu quero, tá? Dentre aqui, ó, música clássica, popular, blá, blá, blá. Aí, o título, qual é o segmento, você vai escolher. Então, ele é muito direcionado. E lá em cima, ele já diz quando abriu e quando vai fechar. Já tem esse, para você não esquecer. É muito intuitivo, né? É muito intuitivo. Nesse caso do Thiago, era como era ICMS, então eu tinha que pôr o valor do aprovado e o que ele tinha que captar. Aí você vai vendo que a apresentação... Espera um pouquinho que eu preciso entrar em outro lugar, senão eu não vou estar ajudando vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um novo projeto. Vou filtrar aqui. Aliás, perdão. Aqui em PROAC Editais. Eu vou pegar qualquer um, vou pegar o 21, que eu já preenchi, então eu vou falar com mais propriedade para vocês. Tá? Epa, passei o 21. 19. Não, pulou o 21, acho. Ó, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 21. Tá, vamos lá, pessoa física, eu vou pro PROAC Edital, ele vai abrir. Eu vou escolher o módulo, é o que eu quero, tá? Tem o módulo incentivo à leitura, pessoa jurídica e pessoa física. Eu quero pessoa física. Magui, mas não dá para clicar aqui. Pasme, tá? Você tem que ver todos eles. Aí você vai aqui. Aí você clica naquilo que você quer, que é o de pessoa física, e inscreva-se, tá bom? Você vai ter que ir até o final, você vai ver. Aí ele vai dar tudo o que você precisa fazer, que vai estar dentro daquele documento que eu falei para você, pegue aqui. Eu gosto, porque eu vou ticando o que eu já fiz, que é aquele documento em Word que eu fiz. Tá? Então, se você perceber, você vai ver que tem todos os itens aqui. Vamos lá no começo. Ó, o nome do seu projeto, o município que você vai realizar, Araras, todos em São Paulo, preferencialmente, você pode colocar até outro estado, mas faz aqui em São Paulo que você vai ganhar ponto.
Aqui você pode abrir, o Tiago, por exemplo, ele pode ter, na página dele, ele pode colocar outros proponentes. Então, eu vou colocar um projeto da Patrícia. Então, eu seleciono aqui o novo, no caso, perdão, desculpa, gente, novo proponente e ponho os nomes, tá? Tudo da Patrícia. Aqui saiu como pessoa jurídica, porque eu selecionei o errado lá. Eu selecionei pessoa jurídica ao invés de clicar no física. Desculpa, foi um erro meu. Mas vai dar a mesma coisa, tá? Olha, o indutor, você diz se você vai entrar na categoria etnia, se você é transgênero, alguma coisa assim, se é uma pessoa com deficiência, ou se você é mulher, se você for tudo isso, você põe tudo isso, tá? Aí o projeto em si, ok? Deseja beneficiar-se, isso que eu tinha esquecido de falar. 50% dos projetos, eles são destinados ao interior. Então, só que você, para se beneficiar isso, você vai colocar sim. Eu não sou da capital, tá? Eu vou colocar sim porque eu sou do interior. Porque 50% vai estar fora da capital. Antes esse número era assim, gente, era 80%. Quando não tinha isso, era 80% ou 90% dos projetos eram da capital, porque eles já trabalham com isso há muito tempo. Os fomentos na capital, São Paulo capital, eles são incríveis, eles existem, são muito bem organizados, existem há muito tempo. Então as pessoas se acostumaram a fazer projetos de qualidade e aí todo mundo ganhava lá de São Paulo. Então eles fizeram isso para aumentar a democratização. Caso tenha respondido sim, você vai ter que justificar. Como é que você justifica isso? Eu moro na minha casa. Não, tô brincando. Eu moro, sou natural da cidade tal, até porque vai estar no seu documento, tá? Tudo isso é para proponente, você tem que dizer quem é você como proponente. Eu moro nessa cidade, todas as minhas atividades são realizadas aqui ou lá, não sei o quê. Você vai justificar que você trabalha mais no interior, tá? É você que tem que fazer. E agora vem a apresentação do projeto. Você pode também colocar um vídeo explicando, não é obrigatório, mas vai ter link para você colocar esses vídeos, tá? E agora você vai começar com o texto, tá? Viu como é importante você ter escrito lá? Porque daí agora você vai copiar o texto e vai colocar aqui, porque aqui é um descritivo normal, tá? É só copiar e colar. Descrição detalhada do cronograma em atividades, todos os anexos são em PDF. Então, se você fez o seu arquivo em Word, no final você vai lá, salvar como PDF. Tá? Tudo aqui obrigatório. Alguns você não precisa explicar, anexar, público-alvo. A maior parte das coisas é tudo igual. Tá? Você vai saber qual é o seu específico imprimindo isso aqui, tá? Lendo. Não gosto de imprimir, gosto de pôr lá. Tudo bem. Você vai ter que abrir e ficar procurando toda vez no seu texto. Tá bom? Eu acho que do que eu achava que era importante falar, da organização, eu acho que era isso. Não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com projeto também e comigo deixei de falar alguma coisa? Não? Agora, dá licença, eu vou só uma aguinha. Eu acho que o interessante é falar que o projeto ele não pode ser raso, né? Não é só o trabalho pelo trabalho. Você tem que sim, você dá vida para ele. Tem que ser, né? Para vender esse projeto. Exatamente. Aí entra, eu tinha esquecido, proposta de contrapartida. O que é a proposta de contrapartida? Eu vou dar um modelo para vocês do jeito que eu faço lá também, tá? Proposta de contrapartida. Você vai fazer um show, é óbvio que a proposta de contrapartida é a realização de X shows no teatro, não sei o que lá, ou no centro cultural, espaços culturais alternativos. Como sempre, até as professoras do curso falavam, né? Só você conhece o seu projeto, então faça com que ele tenha a sua cara. Não adianta você copiar o projeto do outro, porque não vai ter a sua cara, não vai sair do mesmo jeito. Eu quero dar workshops, eu quero fazer, na cidade que eu for, eu vou fazer show em Limeira, no teatro, lá que tem um teatro maravilhoso, inclusive. Mas Procópio, não, Vitória. Eu fiz show lá, 2 shows. Eu vou fazer uma apresentação
violão e voz, ou num pocket show, tá? Percussão, alguma coisa, em escolas da rede municipal. Porque cabe. Ah, eu vou fazer shows em asilos, eu vou fazer show. Pense em coisas que você, ao levar o seu show e até o benefício de ter seu trabalho divulgado, das pessoas conhecerem você, você deixar alguma coisa. É a sua contrapartida. É aquilo que você vai fazer como resposta àquele dinheiro, porque esse dinheiro não é seu. Ele é o dinheiro do Estado, da população, é de todo mundo. Então, você tem que fazer jus àquele dinheiro. Uma coisa muito importante, que depois no material em anexo eu vou mandar para vocês, ponha sempre uma coisa óbvia que eles colocam quando eles falam da logomarca. A logomarca do Estado vai estar naquela proporção, eu vou obedecer não sei o que, segundo a lei não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Livro, eu vou obedecer a grafia, ou a ortografia, o manual ortográfico, não sei o que, da lei, não sei o que lá. É muito importante que você coloque na contrapartida coisas que parecem óbvias, mas que é interessante. Eu vou doar 200 livros para, que nem eu falei, a ATA, que para esse lugar lá de Campinas, que trabalha com crianças. Coloque o mais descritivo possível, mas coisas que são plausíveis. Não adianta você colocar, eu vou doar sangue para o Butantan. Não adianta colocar um negócio assim, impensável para aquilo, tá? Coisas que você sabe que você tem a capacidade, ou que a pessoa que está ajudando você na produção tem a capacidade de fazer. Eu posso depois dar ideias, mas o seu projeto é só você que conhece. A proposta de contrapartida é muito importante, e ela tem que ser coerente e ela tem que trazer um a mais. Pode ser, não sei se alguém fez essa pergunta, se tem que ser presencial ou se tem que ser online. Faça de uma forma que, gente, em 2020, Senhor Deus do céu, o mesmo projeto, como a gente não sabia o que ia acontecer, o mesmo projeto eu tinha já sido aprovado no PROAC ICMS, já tinha captação, mas não podia fazer presencial. Então, eu tive que mandar um pedido de alteração de projeto. Depois da alteração de projeto, gerou uma outra contrapartida, ela gera um outro cronograma e, às vezes, gera um outro orçamento. Foi tão louco que a gente teve que fazer isso para alguns projetos 3 vezes. Porque algumas atividades presenciais, simplesmente, a minha fanfarra, impossível, não teve desfile de 7 de setembro. Então, a verba foi locada para as outras oficinas, porque não tinha como acontecer. Tá? O Daniel, que é o nosso professor de teatro, as aulas de teatro estão vinculadas às aulas de coral presenciais, porque é um público muito carente. Então, eles precisam, algumas coisas só dão certo se elas vão acontecer de forma presencial. Então, a gente conseguiu estender as oficinas até outubro, novembro desse ano. Então, ele vai ter tempo de fazer as oficinas presenciais para a gente montar um pequeno musicalzinho ali com as crianças. Tá? Então, é complicado. Então, faça o seu projeto e descreva no seu projeto que ele pode ser online, ele pode ser adaptado ao formato online. Aí você, no formato online, você descreve, o aluguel de som, caso tenha formato online, essa locação de som a gente vai usar nos shows online, entendeu? O Dudu e a Luana perguntaram a mesma coisa, que é uma coisa que não foi falado, mas é interessante. Quantos projetos por CPF e CNPJ? Tá. Você pode apresentar até 2 projetos em cada um dos 36 ou 40 editais, se você quiser. Só que, se você fala, o meu projeto se encaixa no edital, eu vou chutar qualquer edital, tá? 25, mas ele se encaixa no 38. O 38 é livre, é como se fosse um PROAC ICMS, tá? Então, se você achar que nenhum dos seus projetos se encaixa no 1 ao 36, você vai lá para o 38. Mas você não pode colocar, o meu projeto é a confecção de 1000 livros do PET Poema, a borboleta azul. E você coloca esse projeto no edital 25, que nem sei se é isso, e o edital 38. Não pode ter 2 iguais.
tá? Se tiver 2 iguais, um vai ser desclassificado. Você vai ter que escolher um. Mas dentro do mesmo edital, vamos supor que no 38, que é muito aberto, você, Aruana, coloque 2. Você pode fazer isso. Só que só um vai ser premiado. Tá? E normalmente é o de mais pontuação. Tá? Mas pode. Para o teatro, você pode entrar para produção e circulação. Pode, você pode colocar online, apresentações online, você pode falar produção e pode falar circulação. São 3 projetos diferentes. Se o objeto daquilo não for o mesmo, a equipe pode ser a mesma, não tem problema. Não é o problema da equipe, é o objeto. Qual é o seu objeto? Realizar o show contendo músicas da Bossa Nova. Você não pode colocar o mesmo. E não pode ter 2 proponentes diferentes, porque se eles virem que 2 proponentes diferentes com o mesmo objeto, ele vai desclassificar também. Tá? E o que me falaram nessa última live que eu assisti foi que não é a mesma equipe que seleciona. Então é difícil, tá? Mas, porque não é por exemplo, sei lá, você tem 5 analistas que analisa todos os. Não, 5 analistas, não sei se são 5 ou se são 3. Eu não sei qual é o número de analistas, mas acho que são 5. Em algum lugar eu vi que são 5. Eles analisam o edital 38. Outros 5 analisam o 40, outros... Entendeu? Então, eventualmente, você pode sim ser aprovado em vários editais. Só que ontem também numa live, eles estavam dizendo que o nível de concorrência esse ano vai aumentar muito, porque muita gente só tem isso como recurso, como último recurso. Então, por exemplo, música, teatro, que são os mais concorridos, que tinha assim 30, 40 inscrições, esse ano eles estão prevendo o dobro disso. Tá? Então, talvez eles usem até mais tempo para fazer análise de projeto. Numa live que eu vi também, eles disseram que o número aumentou bastante por conta da pandemia, mas que a qualidade dos projetos caíram muito. É porque muita gente nunca inscreveu, não sabe, não tem. Porque não é fácil, gente. Profissionalização. Então, não desanima, tá? Porque se vocês me permitirem, eu vou. Agora, se alguém quiser falar, pode falar, pode ter o áudio, viu? E quiser se apresentar, quiser falar alguma coisinha. A minha história é a seguinte: o meu primeiro projeto na vida foi em 1991, já falei minha idade. Quando eu fiz mestrado, eu defendi tese com 20, eu entrei no mestrado com 22 anos e defendi tese com 23 para 24. Então, meu primeiro trabalho foi uma tese de biologia, que não tem nada a ver com isso, mas tem. Porque eu tinha que ter toda uma linguagem profissional para escrever aquilo e ser aprovado por uma banca examinadora, que eram PhDs em... Minha Nossa Senhora, tinha gente lá com 30 anos e 300 mil projetos já publicados na área de biologia. Tá, aí o meu primeiro projeto de lei mesmo foi em 2002, eu não sabia escrever, pedi indicação, um amigo que era diretor de teatro indicou uma pessoa e essa pessoa simplesmente não soube escrever. Eu paguei na época R$500, o equivalente hoje a uns, sei lá, R$5.000, pois foi em 2002, são quase 20 anos, né? E foi uma verba. Aí, quando eu olhei aquilo que o cara escreveu, eu falei, gente, eu, com o meu projeto de biologia, eu vou saber escrever. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar como se escrevia, na época que a gente mandava os projetos ainda por sinal de fumaça, porque não tinha internet, a internet estava começando o negócio lá atrás, tá? Então, você tinha que mandar tudo físico, pelo correio, tá? Você não está nessa era das cavernas, mas eu venho dessa... Eu só estou contando isso para você ter a noção de que não pode desistir. Tá? Ficar no meio do caminho, não, vai. Às vezes você encontra uma porta e de repente abre, como aconteceu comigo. Aí eu pedi auxílio pro Rafael Faria, que era muito meu amigo, que é jornalista hoje em dia, maravilhoso,
super bem sucedido e que sempre escreveu muito bem. Então, em alguns momentos, ele me ajudou a pôr no papel aquilo que eu não conseguia escrever, porque era uma linguagem diferente, era uma linguagem, não era a linguagem técnica que eu tinha do mestrado. E o produtor de todos os meus discos, que eu trabalho com ele até hoje, que é o Eduardo Kustra, também me ajudou na parte executiva, de produção, do que precisava para pôr. Aí, depois de 3 meses, eu consegui aprovar, minto. Depois de 3 meses o projeto ficou pronto, porque eu estudava, mostrava para o Rafael, mostrava para uma, e não tinha muita gente para perguntar naquela época, eu não conhecia ninguém, também não tinha acesso aqui. Hoje vocês, vídeos como esse que eu estou fazendo para vocês, nesse formato, eu nunca vi. Tá? De uma pessoa falando como ela faz, mostrando os documentos que ela preenche, eu não assisti, mas certamente tem, tá? Eu não descobri a pólvora, não. É só o meu jeito realmente de fazer as coisas. E aí eu fui perguntando para um, para outro. Depois de 90 dias, meu projeto estava pronto. Eu mandei lá para Brasília, para o Ministério da Cultura, que era o Ministério da Cultura antes. Aí eles devolveram carta. Era por carta. Então, é tudo carta. Então, você imagina o tempo que demorou isso. 9 meses. Porque daí eles têm os negócios que hoje é tudo pelo site, é maravilhoso. Todo o documento que eles acham que não está legal, eles mandam para você direto no site, eles chamam de diligência. E você responde na mesma hora. Aquilo, nossa, em 30 dias você consegue aprovação. Daquilo já o projeto pronto para você captar. Então, eu tive o meu primeiro projeto negado, não fui eu que escrevi, mas foi negado. Eu peguei esse projeto embaixo do braço, eu viajei para umas 7 ou 8 cidades diferentes, talvez mais, porque eu fiz de Ribeirão até Campinas, depois Mogi. Era uma época que você tinha que ir de carro e com portfólio na mão, tá, impresso. Não tinha nada de você mandar por e-mail digital, fazer um negócio legal, digital não, era tudo impresso mesmo. E aí fui, mostrei, cheguei na Nestlé. Naquele momento, a Nestlé estava com o presidente, que era de Araras, e a Nestlé estava com a intenção, no escopo de trabalho dela, de investir num artista independente em começo de carreira. E então, aí que vem a minha sorte. Eu tinha um projeto pronto, aprovado do Lei Rouanet, e tinha uma empresa que estava disposta a investir naquilo. Até hoje, eu sou a única cantora independente. Ele já patrocinou o Roberto Carlos. Então alguém vai falar assim, mas já patrocinou... o Roberto Carlos é independente, né? Então, até hoje, eu sou a única cantora independente. E para conseguir os patrocínios que eu tenho hoje do PROAC e ICMS, eu consultei, eu liguei, eu visitei 109 empresas aqui em Araras, para ter 5 ou 6 parceiros. Então, não é fácil, mas se você não começar e não treinar, você não vai chegar nunca, né? Tá? Pode, claro. Acho que você... né? Bom, eu só queria falar da minha experiência como artista, né? Com o PROAC, porque por muitos anos eu vi as pessoas falando, né? Entra no PROAC com seus projetos, e eu tinha muito medo, justamente por isso, né? Parece um bicho de 7 cabeças. E assim, o que eu posso falar é que não é difícil, é muito detalhe, né? É trabalhoso, é muito trabalhoso fazer, mas não é difícil. E eu acho que o que eles buscam é justamente isso, é ver os artistas do estado de São Paulo se profissionalizando, né? E pegando o seu trabalho ali e acreditando no seu trabalho, sabe? E depois que você sabe do que você está fazendo, fazer o projeto não é difícil, porque você entende do que você quer falar, né? A mensagem que você quer, a mensagem que você quer passar, o que é o seu trabalho, né? Essa parte técnica, burocrática, é entender como funciona, né? É trabalhoso, dá muito trabalho, mas vale a pena, é o que a Magui falou, né? É não desistir, porque é possível fazer, né? Sim. Agora, o Daniel é um paradoxo, porque ele foi diretor do Teatro Estadual por anos
e ele fazia as cartas de aceite para que os projetos aprovados por milhares de editais acontecessem no Teatro Estadual, e ele mesmo não fazia os dele. É um negócio, né, interessante, para você ver que às vezes aparentemente ele estava no lugar, ele tinha tudo, mas ele não fazia, né? Ó, a Shirley falou assim, ó, no caso da produção de um livro, eu posso computar como contrapartida uma porcentagem dos livros distribuídos gratuitamente para escolas públicas? Nossa, isso é maravilhoso, isso é perfeito. Isso é perfeito. Não, não, você não pode, você deve. Isso é maravilhoso. Estimula a leitura, fantástico. Ela estava tá saindo, depois ela manda mensagem no grupo. Obrigada, viu? As pessoas que. Desculpe se eu falei demais. Eu falo demais, eu sou Ariana, sou professora e estou ficando velha, então gente velha adora conversar. E eu espero que eu tenha ajudado, tá? E agora no grupo, depois eu vou colocar direitinho o link do Google Drive, que eu já coloquei algumas coisas lá, mas acho que ainda falta alguns textos. Me cobrem se estiver faltando alguma coisa que vocês não saibam. Na medida do que eu puder fazer, eu vou estar ajudando. E a gente marca dentro do grupo já para a próxima semana, que o ideal é o seguinte: quem entrou no comecinho, acho que ontem que eu abri o grupo, eu já mandei um link baseado no que as pessoas tinham me dito, para as pessoas já irem lendo, para antecipar. Então, o ideal é você fazer a sua lição de casa. Leia o edital e venha com as tuas. Veja aquilo que eu pus lá de base e o negócio é arregaçar as mangas. E às vezes você não tem paciência para isso, porque eu tenho dentro da minha equipe. Eu gosto disso, eu sempre gostei dessa parte burocrática, tá? Mas construa uma equipe, alguns amigos, que você. Ó, fulano adora planilha de Excel. Então ele vai te ajudar a fazer o cronograma. Você deve ter pessoas em que você possa confiar que vão ajudar você a crescer. E crescer junto. O pessoal está agradecendo aqui, muito obrigado. Ah, que joia. Muito obrigado mesmo, agradeço muito. Ah, também vocês não iam falar que foi ruim, né? A gente também disfarça, né? Obrigada pela gentileza, viu, gente? É esquisito falar com uma câmera, ainda mais ariano, italiano, adoro estar presente, né? Eu dei um curso uma vez, que essa é uma das coisas que um dia eu vou voltar a fazer. Eu estava até contando para eles, durante 7 meses eu fiquei com esses alunos, porque daí eu ajudei cada um a escrever um projeto. Isso que foi legal. Não é só falar como é que faz, eu ia um por um. Mas acho que a gente pode encerrar, né, Daniel? Não sei se faltou alguma coisa aí, Patrícia. Não? Gente, muitos beijos. Eu vou colocar os arquivos para vocês. E ah, não, aqueles arquivos que eu enviei eram só links de edital. Não eram nenhum arquivo pronto, não. Eu vou colocar tudo no Google. Esse eu não disponibilizei, tá? O Google Drive não está disponibilizado. Eu vou disponibilizar, acho que amanhã cedo. Eu vou dar uma conferida. Se falta algum, eu vou dar a base. E se vocês tiverem dificuldade de preencher, é só me falar. Tá bom? Ó, o Murilo pediu para falar. Oh, claro. Ah, eu ponho aqui o. Fala para ele, Murilo. Vamos ver se eu vou te ouvir aqui, Murilo. Ele já está falando? Oi, pode falar. Maria, primeiro prazer, meu nome é Murilo. Eu tenho uma loja de camisetas, tanto que meu PJ é outra categoria, por isso que eu vou fazer meu projeto com pessoa física. Ótimo. Eu vi você falando bastante quando eu fiz as perguntas. E desculpa se for uma pergunta um pouco. É que eu sou leigo, de verdade. Não existe pergunta, não se preocupa, porque eu provavelmente já fiz a mesma pergunta que você vai fazer para mim 480 vezes para outras pessoas. É que eu sou leigo, vai ser meu primeiro projeto. É que quando eu fiz a pergunta, você sempre falou que me vinculou como artista. Mas, na verdade, eu sou meio que um produtor cultural, posso dizer assim? Pode, claro, é o termo. O que eu quero? Como minha loja é aberta para artistas da cidade,
Tá, é ótima, a ideia é ótima. Eu consigo ser esse cara ou eu tenho que ser um artista também, um exemplo. Não, não precisa. Ô Murilo, eu só vou pedir uma gentileza para você. Eu não sei se essa dúvida é dúvida de todo mundo ou é específica sua. Porque daí a gente marca um horário, você me liga e eu te ajudo. Tá bom, perfeito. Né? Porque senão a gente impede outras pessoas ou de saírem, ou se todo mundo sair e ficar só você, eu continuo te explicando agora. Mas como é muito específico, é mais fácil eu falar com você particular. Tá bom? Fui eu que mandei mensagem pra você no Facebook. Ah, sim, sim, agora eu tô lembrando. Enchendo seu saco já faz um tempo. Tá bom, querido. Obrigado por participar, viu? Eu que agradeço. Que isso. Obrigado, Daniel. Valeu. E é isso, pessoal. Tá agradecendo. Gente, eu que tenho que agradecer a paciência. E aí eu só vou me organizar direitinho para poder atender todo mundo via Zap. Mas assim que eu colocar os arquivos, leiam, façam o seu serviço de casa, leiam o edital. Tendo dúvida, bota lá no grupo, porque daí a gente vai pondo, eu respondo, por exemplo, no final do dia, eu pego todas as perguntas e respondo de uma vez, com áudio, que talvez fique mais fácil. Tá bom? Vamos descansar? Gente, prazer enorme, obrigado, uma honra bater papo com vocês, viu? Alguns daí eu conheço, desde que eram pequenininho, e agora vendo esse povo, a Aruana, tão bem sucedida como cantora, é muito legal, tá? E sabendo que está aqui participando comigo, tá bom? Beijo enorme, esse bate-papo faz parte da Lab, e agradecer também ao governo federal, através da Secretaria Especial de Cultura, que permitiu que essa verba saísse do Palácio do Planalto e viesse para o Estado e para as cidades. Ajudou muita gente, foi uma iniciativa da Benedita da Silva, eu acho que foi uma iniciativa dela que chegou, foi maravilhoso. Quando as pessoas, não importa para quem você deu o seu voto, é importante que todo mundo pense no coletivo. Então, foi bem legal. Eles trabalharam muito, todos eles, tá? Para que isso desse certo. Muito perguntou se a live vai ficar salva. Vai colocar no seu YouTube. Eu acho que sim, vai sim. O Daniel salvou, vai estar lá. Tá bom? Gente, obrigada, bom descanso. Tchau, tchau.